Revista Rádio Globo. No último domingo nós acompanhamos aquele vai e vem, aquele efeito bumerangue, ou que nome tenha, em relação ao ex-presidente Lula. Enquanto o desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região mandava soltá-lo, o relator do caso dizia que ele deveria continuar preso. Sérgio Moro, mesmo de férias, se pronunciou. E para resolver a situação, o presidente do tribunal teve de intervir e determinar que o petista continuasse preso. Aí ouviu-se muito essa expressão, insegurança jurídica. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Vamos saber o que que é, vamos entender hoje o que é essa situação de insegurança jurídica. Para explicar, eu estou com o advogado criminalista, doutor em Direito Penal, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal, aliás, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, o advogado Davi Tangerino. Davi, muito bom dia. Bom dia, uma satisfação estar com vocês aqui. Ô, Davi, explica pra gente, é uma terminologia para mim nova, eu nunca tinha ouvido falar em insegurança jurídica. O que quer dizer? Pois é, isso é um conceito segundo o qual um ordenamento jurídico, ele tem que ser, para ele funcionar, né, para ele ser funcional, ele precisa ser minimamente previsível. Ou seja, dado um caso concreto, os estudiosos, os juízes, os advogados, eles têm que ser capazes de mais ou menos estimar o que vai acontecer ao final. Quando um sistema comporta decisões muito diferentes umas das outras, ou quando casos muito parecidos têm resultados muito diferentes, a depender do juiz, a depender da turma, a depender da Câmara onde ele caia, aí se fala em insegurança jurídica. O judiciário passa a funcionar um pouco como uma loteria. E se ele é muito aleatório, ele não é um bom sistema jurídico. Pois é, né? A gente ficou perplexo. Eu achei uma palhaçada tudo aquilo. Até porque tem um negócio chamado suspeição. E como é que um desembargador que foi filiado, ou é ainda filiado ao PT, que foi nomeado pela Dilma, enfim, uma pessoa ligada ao presidente, como é que um desembargador ele se comporta dessa maneira? Não há aquele princípio de suspeição, não. Eu não posso pegar esse caso, por quê? Porque eu conheço fulano. O Gilmar Mendes é padrinho de casamento do Barata, que é o milionário dos ônibus no Rio de Janeiro, julgou habeas corpus a favor do Barata. Não existe mais essa coisa da suspeição. Eu não posso julgar porque tenho envolvimentos com a causa e com as pessoas. Pois é, existe, né? A Existe, né? figura da suspeição existe, ela está prevista, mas como ela é uma questão subjetiva, né? A matéria de prova fica um pouco difícil, né? Mas no caso desse Nós temos um ministro. desembargador ligado ao PT, ligado aos ex-presidentes Lula e Dilma, indicado por um deles à função, isso precisa mais? Então, veja, eu concordo com você que muito provavelmente o Favreto é realmente suspeito. Mas a lei, vamos lá, a lei fala em impedimentos e suspeição, né? Uhum. Impedimentos são questões objetivas. Então, se o advogado for filho do juiz, ele não pode decidir a causa. Se o juiz for processar o sujeito, né, em outro processo, o juiz não pode ser juiz daquela causa. Enfim, questões objetivas. Essas é preto no branco. Se acontecer, o juiz, ainda que ele dê uma decisão, a decisão não vai valer. A suspeição, ela é de foro íntimo, né? E aí provar o foro íntimo é um pouco mais complicado. Veja, há, se não me engano, 8 pedidos no CNJ para apurar essa liminar do Favreto. E se alguém conseguir convencer o conselho de que ele era suspeito e mesmo assim decidiu, ele pode ser responsabilizado. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com a suspeição, e não estou dizendo que não é para se aplicar ao Favreto. Porque veja você o seguinte, como é complicado, né?
Lula vem tentando há muito tempo construir um discurso de que Moro é suspeito, de que Moro o odeia, o persegue, etc. Aham. E aí vem no meio das férias, né, o Moro dá uma ordem para manter preso, desobedecendo o Favreto. Né? Os órgãos da Corregedoria têm sido muito econômicos, muito cuidadosos para considerar o Moro suspeito. Né? Então, aonde eu quero chegar com isso? Quando se começa a decidir mais casos de suspeição, abre-se a porteira. Né? Então, abre a porteira para o Moro, abre para o Gilmar, eventualmente o ministro Alexandre de Moraes já foi, né, do PSDB. E com isso eu não estou dizendo nem que é ruim, nem que é bom. Mas como tudo no direito, a gente tem que pensar que uma vez que uma coisa acontece, ela é replicável em outros casos. Né? Ou seja, a gente tem que sempre pensar globalmente, estrategicamente. Resumo da ópera. Se abrir flanco para suspeição do Favreto, via de consequência, também abrirá flanco, por exemplo, nesse caso, por uma suspeição de Moro que sai das férias apenas para, aspas, desobedecer uma ordem do tribunal, né? É complicado. Eu acho que tudo isso, né, que se chama agora de insegurança jurídica, para mim tem outro nome, tá entendendo? Eu acho que é uma esculhambação jurídica. Eu acho que a credibilidade das instituições, no caso do judiciário, essa credibilidade fica profundamente arranhada diante da opinião pública. Então, a opinião pública é uma variável, mas nós deveríamos, então, usar o episódio Lula para, como sociedade, sobretudo do mundo jurídico, para repensar ou pensar com mais carinho o nosso sistema de jurisprudência. Né? Veja este imbróglio Lula mesmo. Né? Todos vão se lembrar, os que acompanharam pelo menos a discussão no Supremo, no habeas corpus do Lula, lá no Supremo, no famoso 6-5, né? Uhum. O ministro Marco Aurélio estava muito bravo com a Carmen Lúcia, porque Carmen Lúcia não pautava, não punha para julgar as famosas ADCs 43 e 44, né, as ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44. Esse tipo de ação declaratória, quando o Supremo decide um assunto desse tipo de ação, os juízes do Brasil são obrigados a obedecer. Ou seja, contando a história de trás para frente, se Carmen Lúcia tivesse pautado a ADC, e se esse mesmo 6-5 tivesse sido se formado, possibilitando a execução provisória da pena em segunda instância, Favreto não poderia ter dado a decisão que deu. Né? Um outro assunto que nós poderíamos discutir, 40%, é um número assustador, de todos os habeas corpus que estão no STJ hoje, vem do fato de o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não acatar as súmulas do STJ. Né? Ou seja, um assunto, quando ele é decidido várias vezes no STJ ou no STF, eles editam uma súmula, um resuminho, dizendo para o Brasil todo, olha, nós, STJ, já julgamos um assunto tantas vezes que eu vou colocar ele num resuminho aqui para vocês, juízes, para vocês entenderem a nossa posição nesse assunto. O Tribunal de Justiça de São Paulo sistematicamente ignora as súmulas, o que leva, então, os advogados a impetrarem habeas para o STJ, dizendo, STJ, faça valer a sua súmula. Por que eu estou dizendo tudo isso? Se as súmulas do STJ fossem levadas a sério, automaticamente 40% de todos os habeas corpus que estão lá dentro desapareceriam, né? Tornando o STJ mais ágil, né? Podendo julgar com mais cuidado outros casos. Ou seja, são só exemplos Ficou que reforçam o argumento. Ficou clara a explicação. Na realidade, o que a gente vê é que os poderes estão em crise. Né? Essa história de que o judiciário ficaria à margem de toda essa crise legislativa ou do executivo, isso não é verdade. Existe uma crise. As próprias decisões apertadas do Supremo mostram uma justiça dividida. Você não tem mais placares que evidenciam uma opinião comum. Você tem vitórias por um voto. Quer dizer, então tá muito complicada a situação.
fazer justiça no país está muito difícil. Não há um consenso. A coisa está dividida praticamente ao meio. Por isso que tem um número ímpar, porque senão daria empate. Quer dizer, então, Exato. é complicado tudo isso, mas eu queria. O nosso tempo esgotou, mas a sua participação foi excelente para nos explicar o que é essa tal de insegurança jurídica. Eu queria agradecer ao advogado criminalista, doutor em Direito Penal, professor da Fundação Getúlio Vargas e da UERJ, Davi Tangerino. Davi, muito agradecido pela sua entrevista, que foi muito elucidadora. Tá ouvindo? Imagina, um grande prazer, estou à disposição sempre.